escuro e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou, sozinho em oração ao construir o seu lar. Quebrantado ele abre a palavra, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama a sua vida, que trocaria pela salvação de cada membro de sua família. E esta é a herança que deixou. Ele acorda quando ainda está escuro e segue a antiga trilha até chegar no jardim que ele consagrou, sozinho em oração ao conversar com seu pai. Quebrantado ele abre sua alma, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos do Pai derrama a sua vida, que Ele troca pela salvação de cada membro de sua família. E esta é a herança que deixou, que deixou, que deixou, que deixou. Nas mãos do Pai derrama a sua vida, que Ele troca pela salvação de até 1000 gerações de sua família. Pois esta é a herança que deixou, pois esta é a herança que deixou. Que maravilhoso é poder cantar essas palavras, né? Recordar a herança que nos foi deixada, através de um homem, através de uma pessoa que era Deus, que é Deus, mas que se fez carne, se fez homem, para que pudesse habitar, viver aquilo que nós vivemos todos esses dias, passar por todas as tentações necessárias, para que eu e você pudéssemos estar aqui essa noite, tomando posse dessa herança, tomando posse de algo que nos foi dado de graça, que foi dado de amor por nós. Essa é a herança de Jesus Cristo, a salvação, a eternidade, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que excede toda a compreensão humana. Essa é a herança deixada por Cristo Jesus. Como é maravilhoso cantar e recordar
essa herança que Ele nos deixou em dias tão difíceis, na verdade, em dias tão cheios de incertezas. Parece que não vai ter fim. Eu não sei você, mas às vezes eu paro para pensar nesses dias e eu falo, meu Deus, mas parece que não vai ter fim isso, parece que eu vou sair de casa pro resto da minha vida e vou ver pessoas mascaradas, preciso tomar cuidado com algumas recomendações, e parece que isso vai acompanhar a nossa vida inteira, parece que isso nunca vai acabar. A gente tem talvez essa sensação de estar num loop, de que a gente acorda e todo dia tem que fazer a mesma coisa, o mesmo ritual, e ver as pessoas da mesma maneira, todo mundo cabisbaixo, chateado com essa situação. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho essa sensação de que esses dias tão difíceis, esses dias de agonia, de dificuldade, de tanta solidão, de isolamento, de incertezas, de insegurança, parece que isso nunca mais vai passar. Parece que nós vamos ter que... Parece que a gente vai ter que concordar com isso e viver assim para o resto da nossa vida. Às vezes eu tenho essa impressão. E dias tão difíceis assim, são dias que na verdade já estavam premeditados. São dias que na verdade já estavam ditos que nós passaríamos, que nós encontraríamos. Dias tão difíceis, dias tão penosos, dias tão cansativos, tão cheios de problemas, tão cheios de dificuldades. São dias que já havia sido falado que existiria. O próprio Cristo Jesus já disse que no mundo teríamos aflições. Isso é bem verdade. Então, às vezes daí essa palavra ela vem, ela me confronta e fala assim, Tanner, eu já sabia que tudo isso ia acontecer. Eu já sabia que toda essa situação ia acontecer. Que as coisas ficariam difíceis, que as coisas não ficariam fáceis, muito pelo contrário, ficariam mais difíceis ainda. E essa palavra vem, me confronta e eu começo a me perguntar, e eu começo a me questionar e questionar tudo à minha volta. Eu falo assim, mas meu Deus, aonde está a nossa força? E eu hoje estava meditando na palavra em Provérbios, né, que nós estamos conversando durante esses dias. E em um determinado versículo que vai aparecer na sua tela, acho que travou o retorno aqui para mim. A gente vai colocar para você um versículo aí na sua tela, que é de Provérbios 24, capítulo 24, versículo 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Eu não sei você, mas nesses dias de angústia, eu tenho me sentido fraco, sabe? Tenho me sentido debilitado, tenho me sentido sem capacidade de fazer alguma coisa ou outra. Eu não sei você, mas eu tenho me sentido assim. E o versículo fala que se nós mostramos essa fraqueza nesses dias, é porque a nossa força, na verdade, ela é muito pequena. É porque a nossa resiliência, a nossa capacidade de resistir nesses dias são pequenas. Mas a minha pergunta, e talvez a sua pergunta, a nossa pergunta nesses dias seja o que está escrito em Provérbios 24, no versículo 5, que é, o meu retorno aqui, aí, quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Quem é sábio é forte. Então, isso me fez pensar que 5 versículos depois está dizendo que quem não demonstra força no dia da angústia é porque sua força é pequena. E eu comecei a pensar, de onde vem a nossa força? Não é verdade? De onde vem essa nossa força? Se ela é tão pequena, como faz para nós fortalecermos? Qual que é o princípio da nossa força para resistir nesses dias? E aqui a gente entende por esse versículo que a nossa força, ela provém da sabedoria. A nossa força, ela vem da sabedoria, ou seja, quanto mais sábios nós nos tornamos, quanto mais conhecedores de Deus, da sua palavra, de quem Ele é e da nossa vida, nós nos tornamos mais fortes, mais resistentes e mais resilientes nós ficamos. E ainda continue na sua tela, vai aparecer Provérbios 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os sensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E aqui a gente vê a origem da sabedoria. Olha que caminho interessante que a gente traçou aqui. Dias tão difíceis, dias terríveis, dias de angústia, dias que nós acordamos já pensando que nós vamos desistir, de que as coisas não vão dar certo,
de que as coisas não vão para frente, não vão melhorar, e a gente começa a pensar, Deus, eu preciso encontrar força, e a palavra nos mostra que a força para esses dias vem da sabedoria, e ela também nos diz que essa sabedoria vem do temor a Deus, e agora na sua tela está aparecendo, o princípio da força para os dias difíceis. A nossa força provém da sabedoria, que provém do temor a Deus. Olha que caminho interessante, para nós refletirmos essa noite, para nós pensarmos, para nós entendermos que os dias maus eles existem, eles não vão deixar de existir. Os dias difíceis, todos os dias nos são acometidos, ou seja, todos os dias nós encontramos situações penosas, situações embaraçosas, problemas a serem resolvidos, problema dentro da sua própria casa, problema no seu serviço. Talvez você encontrou um grande problema porque toda essa situação deixou você desempregado e você precisa sustentar a sua casa. Talvez problemas na faculdade, talvez para você adolescente problemas na escola, talvez você já não esteja mais conseguindo ter o rendimento que você tinha, você já não consegue mais se concentrar, problemas nas suas relações pessoais. Todos os dias nós encontramos problemas e mais problemas conosco mesmo, problema que você tem com você mesmo. Sabe aquele problema que você encontra em você e você começa a encontrar problemas com a sua emoção, você começa a se confrontar e começa a não entender aquilo que está acontecendo com você. Todos os dias nós encontramos diversos problemas. Existem dias difíceis. Mas o sábio nos alerta que se nós demonstramos fraqueza nesse dia, é porque a nossa força é pequena, é porque nós não somos resistentes suficientes. E o mesmo sábio disse que essa força provém da sabedoria, e a sabedoria provém do temor a Deus. Olha que caminho magnífico. Olha que estrada magnífica, que se você deseja ser forte, para resistir nesses dias, se eu desejo ser forte, para resistir por esses dias, seja no dia bom ou seja no dia mau, o começo não está apenas na sabedoria, mas o começo está no temor a Deus. O homem, a mulher, o adolescente, o jovem, a criança, a pessoa da melhor idade, aquele que é temente a Deus, encontra a força para os dias maus. Olha que maravilhoso isso. E olha só o que está escrito em 2 Coríntios 12, versículo 9, na parte A. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O versículo continua, mas eu peguei só esse comecinho dele. Paulo estava passando por um momento muito conturbado da sua vida, estava passando por um momento delicado, estava difícil. O contexto é que ele estava clamando a Deus que tirasse dele algo que estava prejudicando, algo que estava o machucando, algo que estava trazendo feridas e dores ao coração dele, ao seu físico e a tudo à sua volta. E então a resposta de Deus para a oração de Paulo é: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder, a minha força, a minha confiança, aquilo que emana do meu coração, tudo aquilo que eu tenho para você, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas agora ficou meio confuso, porque o sábio diz que aquele que demonstra fraqueza nos dias difíceis, é porque a sua força é pequena, então a gente não pode demonstrar fraqueza, mas aqui a palavra, Paulo recebe uma mensagem direta de Deus, dizendo que o poder de Deus, o poder dele, o sustento, a compaixão, a misericórdia dele se aperfeiçoa quando Paulo é fraco. Está meio embaraçosa a situação para a gente, não está? Mas aqui a fraqueza é outra, porque lembra que a nossa força provém da sabedoria, e a sabedoria vem do temor. Meus irmãos, temer a Deus é reconhecer o quão pequeno, o quão frágil, o quão minúsculo, o quão insuficiente, o quão pequenino nós somos diante da grandeza dEle. Temor a Deus não é ter medo, mas é reconhecer a sua grandeza, é reconhecer o seu poder, é reconhecer o quão fraco nós somos, sem a presença dEle do nosso lado. Sem a graça dele nos sustentando, nós somos fracos. Entende que a nossa força, ela provém de um momento nosso de fraqueza.
Ou seja, nós estamos buscando força para poder viver esses dias, mas talvez nós tenhamos buscado forças em braços, em força humana, em capacidade humana, intelecto humano, em sair de situações por contas, por regras, por coisas que homens criaram, que homens falaram, mulheres falaram, e nos esquecemos que para momentos difíceis, para dias difíceis, a nossa verdadeira força só é encontrada no temor a Deus. Ou seja, quando nós olhamos para Ele, dizemos o quão pequeno, o quão frágil, o quão fraco nós somos sem a sua graça. Esse é o princípio da força para os dias maus. É quando nós entendemos que nós somos pequenos, nós somos minúsculos, nós somos desprezíveis, frágeis, nós somos insuficientemente insuficientes, de tão insuficiente que nós somos, sem a graça de Deus. Essa é a verdadeira força. O sábio não está dizendo que nós não podemos demonstrar fraqueza, no sentido de temor, de reconhecer a grandeza de Deus, mas a fraqueza que ele está dizendo é a falta de resiliência, e nós sabemos que o temor a Deus, esse sentimento de sermos fracos perante a grandeza de Deus, na verdade, não nos torna menos resilientes, mas nos torna mais resilientes, mais perseverantes. Então nós conseguimos resistir, porque nós entendemos que a graça de Deus é suficiente para nós, e não mais os dias têm que ser bons, e não mais as coisas devem acontecer segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, porque nós nos lembramos que a graça dele é o que nos basta, e tudo à nossa volta coopera para o nosso bem, até mesmo os dias difíceis. Por isso, meus irmãos, para esses dias tão difíceis que nós temos enfrentado, talvez nós buscamos força, e talvez ficamos mais fracos ainda, porque nós buscamos força pela nossa vontade, nós buscamos força pelo nosso próprio ímpeto, pelo nosso próprio braço, pela nossa autossuficiência, sendo que o princípio da verdadeira força é quando nós entendemos que a força provém da sabedoria, que provém do temor, que é gerado quando nós entendemos que nós somos pequenos, pequeninos, extremamente pequenos, diante da grandeza, da soberania, do reinado do Senhor Deus sobre a nossa vida. E quando entendemos isso, é como se Ele falasse para nós: a minha graça basta para você, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, basta, que possamos ser fracos perante a grandeza de Deus, meus irmãos, que o nosso coração seja frágil perante a grandeza, a onipotência, a onisciência, a onipresença e toda a grandeza e soberania de Deus sobre a nossa vida, para que quando os dias difíceis chegarem, e esses dias chegaram para nós, não é bem verdade? Eles chegam, nós possamos ser fortes, porque nós somos fracos diante de um Deus poderoso, que aperfeiçoa a sua graça, que derrama o seu amor e que derrama o seu poder diante dessa nossa atitude de temor. Nós vamos passar agora para um momento de oração. Eu queria convidar o pastor Denis que viesse à frente, ele vai estar nos conduzindo nesse momento de oração, e a minha oração em específica, minha oração pessoal é que nós possamos nos encher dessa graça e entender que a graça de Deus é suficiente e que nós somos insuficientes, pequeninos diante da grandeza dele, e essa grandeza, é esse poder, é essa graça que vai gerar temor no nosso coração, que gerará sabedoria, que gerará força, resiliência e perseverança para passarmos esses dias. Pastor? Que o Senhor Jesus possa entrar na sua casa e possa te abençoar com toda força, graça e sabedoria que vem dele e que emana da presença dele. Vamos nos colocar de joelhos nesse momento, nós vamos consagrar nossa vida diante do altar do Senhor. Não sei como você está se sentindo nesses dias, talvez esteja fraquejando nos passos, nas decisões, nas atitudes, mas a palavra de Deus hoje vem para confirmar isso no seu coração. A sabedoria que vem dele, a presença dele te fortalece nessa caminhada. Senhor, nós queremos orar por todos aqueles que se sentem fracos nesse momento, Pai. Fracos na fé, sentindo, Senhor, a distância da sua presença por causa da distância do templo. Pessoas que sentem a distância da sua presença por causa da distância dos relacionamentos, da convivência, da comunhão cristã. Senhor Jesus, quantas pessoas sofrendo com esfriamento espiritual.
E nós pedimos que essa noite o Senhor possa entrar em cada lar, em cada coração. Obrigado por essa pessoa acessar esse vídeo nesse momento. Alguns nos assistem ao vivo agora, enquanto essa oração acontece. Outros vão orar conosco em outros horários do dia. Mas, Pai, nós estamos clamando a todos esses que abriram esse vídeo, que colocaram o coração para orar conosco, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer. Porque a palavra do Senhor diz que a Tua força se revela na fraqueza. A Tua presença aumenta nos tempos da dificuldade. Ó Deus, a crença, ela também se constrói no momento da insegurança e da incerteza. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que cada pessoa que ora conosco nesse dia possa ser levantada, despertada, e que na fraqueza dela o Senhor manifeste a Tua força, o Teu poder, a Tua grandeza, levantando de onde quer que ela esteja. Talvez esteja ferida, talvez esteja magoado, talvez esteja fracassado, talvez esteja perdido, talvez esteja entregue, ó Deus, ao desastre, talvez entregue à falência. Mas, Pai, que o Senhor nessa noite possa renovar forças, corações, porque o Senhor, ó Deus, é a nossa esperança. O Senhor, Deus, é a nossa força. Anima corações, anima famílias, anima a fé, anima, ó Deus, corações que precisam do Teu toque nesse dia especial. Pai, nós estamos jejuando para mostrar a fraqueza do nosso organismo, que sem comida ele se desestabiliza. Pai, estamos jejuando para declarar a fraqueza do nosso ser. Achamos onipotentes, achamos que podemos fazer tudo, mas, Pai, sem a nossa refeição diária, que nós somos? Isso prova a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Da mesma maneira, sem o Senhor, ó Deus, sem a Tua presença, nós não somos nada. Sem a Tua mão, nós não conseguiremos prosseguir. Então levanta-nos, fortalece-nos, porque o que o alimento é para o nosso corpo, o Teu Espírito Santo é para a nossa alma. Nós precisamos de Ti. Renova a nossa força, encha-nos com a Tua presença. É a oração que nós fazemos nesse dia, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te ajude e que o Senhor renove a sua vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que correm o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Que isso seja uma verdade em sua vida, que você diminua para que o Senhor cresça em você, para que Ele te traga sabedoria para enfrentar esses momentos difíceis, para que você possa levar a luz do Senhor através da sua vida para as outras pessoas, nesse momento tão difícil, para outros que não conhecem a palavra do Senhor. Você tenha uma ótima noite, esperamos você até amanhã no nosso próximo devocional e fique com Deus.